To start with the next session, our last session, vou falar em português. Nós temos aqui o nosso querido convidado, professor Arlindo Felipe Júnior. Então, professor Arlindo Felipe Júnior da USP, brasileiro. Nós agora mudamos, então, a nossa língua para o português. Eu gostaria de lhe dar as boas-vindas, professor Arlindo. Professor Arlindo, além de ser meu colega de USP há muitos anos, né, professor? Essa é a primeira parte do currículo. É também engenheiro civil, formado pela UFSC. Fizemos o caminho inverso, não é, professor? É engenheiro sanitarista ambiental e de saúde ambiental e doutor em saúde pública pela Universidade de São Paulo. É pós-doutor pelo MIT, é livre-docente em Política e Gestão Ambiental pela USP. Na CAPES foi membro titular do Conselho Técnico Científico do Ensino Superior, membro titular do Conselho Superior e coordenador da área interdisciplinar e da área de Ciências Ambientais da CAPES, bem como diretor de avaliação desse órgão. Foi finalista do Prêmio Jabuti em 6 edições, tendo sido agraciado com 3 prêmios com obras publicadas pela editora Manoli. Exerceu funções de direção na CETESB, no IBAMA e na Secretaria do Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo. É professor titular do Departamento de Saúde Ambiental, tendo sido chefe do departamento, presidente da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Saúde Pública, pró-reitor e adjunto de pós-graduação e prefeito Campus Capital, né, da USP. Atua na coordenação do Centro de Síntese USP Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Professor Arlindo, é uma honra tê-lo aqui conosco para fazer a palestra de término do nosso evento. Eu também gostaria de anunciar a presença da professora Lacoque Lorenzin Erzman, nossa vice-reitora, que estará também lhe acolhendo e fará as palavras finais. Com a palavra, professor. Muito boa tarde a todo mundo. A professora Lacoque vai falar primeiro. Gostaria de... Não? Posso ir falando, então? Sim, por favor. Bem, inicialmente é uma alegria muito grande poder ter o privilégio de me dirigir a vocês, tendo na condução dos trabalhos a professora Cristiane Derani, uma professora e uma profissional de convívio muito tranquilo e principalmente com quem tivemos a oportunidade de trocas, de participações e de muito apoio dela, inclusive em atividades na época que ela estava conosco aqui. Sentimos saudades disso, às vezes, porque acaba se criando, né, uma questão burocrática de trabalho que, às vezes, dificulta um pouco novas conexões. Mas, quem sabe, voltaremos novamente, né, professora? Ao mesmo tempo, também a alegria de poder estar na companhia da professora Lacoque, que foi minha companheira de CTC, né, do Conselho Técnico Científico do Ensino Superior, lá na CAPES, na época ela como coordenadora da área dela de enfermagem, né? Então, ao falar sobre isso, eu destaco também a circunstância de termos um trabalho muito intenso com o pessoal da área do Centro Tecnológico e, em particular, trabalhos conjuntos com nossos grupos de pesquisa com o professor Roberto Pacheco, com os quais, inclusive, temos interações internacionais bastante avançadas em vários setores. Então, com esse aspecto, eu agradeço muito poder estar aqui com vocês e a ideia seria falar um pouquinho sobre coisas que seguramente vocês já sabem muito. Eu acredito até que o próprio evento, ao tratar de diversas das questões ali abordadas nas várias mesas, trouxe seguramente
a necessidade de que uma universidade que se queira realmente avançada, ela terá que ter cada vez mais interações internacionais e, seguramente, conexões interdisciplinares e conexões interinstitucionais. Portanto, a partir dessas premissas que vocês já praticam e conhecem, eu acredito que eu traria aqui seria um pouco de algumas reflexões de fechamentos, né, para essas temáticas. Então, o primeiro ponto seria caracterizar a circunstância de que a internacionalização e a interdisciplinaridade são fatores indispensáveis a um processo de integração que, de fato, coloque a conexão da universidade com a sociedade. Se nós quisermos estar cada vez mais próximos da sociedade, não tem como agirmos diferentemente de articular a concepção de trabalho interdisciplinar e que nos leva, inclusive, às possibilidades das práticas transdisciplinares, que são exatamente aquelas que fazem a conexão da ciência com as aplicações no âmbito da população e no âmbito da sociedade. Então, dentro desse contexto, a internacionalização ela se coloca como algo que faz parte do desenvolvimento da ciência. Cada vez mais devemos ter clara consciência de que essa internacionalização se faz necessária e importante com relação ao ensino, e não devemos também deixar de considerar que a internacionalização se torna relevante a partir do momento que nós queiramos fazer uma atuação na extensão da universidade para atingir cada vez mais segmentos no âmbito desta sociedade. Portanto, quando olhamos para esses aspectos, é necessário caracterizar que a internacionalização ela se apresenta como oportunidades a partir de desafios que são colocados para nós. Então, essas oportunidades são, por exemplo, para construir parcerias mais amplas e mais efetivas, porque baseadas em grupos mais e mais consolidados, que juntam universidades que sejam mais expressivas na produção do conhecimento. Ao mesmo tempo, a oportunidade de que nós possamos ampliar e facilitar intercâmbios e uma troca de experiências que pode fazer com que a gente tenha condições de queimar etapas mais facilmente, porque já conhecemos pelas experiências daqueles que estão um pouco mais à frente de nós, assim como às vezes nós estaremos à frente dos demais, e que as nossas experiências, as nossas práticas, elas permitem avançar, portanto, com etapas que poderão ser vencidas mais rapidamente. São oportunidades importantíssimas a partir do momento que cada vez mais, e a pandemia nos revelou de forma muito cabal, que a tecnologia da informação está aí disponível para nossa utilização e que ela se revelou como uma grande aliada nos processos de interação, de trocas, de intercâmbios e mesmo na própria produção do conhecimento. O exemplo típico disso, não preciso ficar falando, é o momento que nós estamos vivendo agora, que estamos num evento internacional e estamos bebendo dos conhecimentos e saberes que são colocados utilizando-se dessa tecnologia. Acredito eu também que devemos levar em consideração que as oportunidades se colocam em termos dos compartilhamentos institucionais, ou seja, eu posso compartilhar o que temos de melhor nos nossos departamentos, nos nossos centros, nos nossos cursos, sejam de pós-graduação, sejam de extensão, e compartilhar também institucionalmente as nossas experiências em termos de extensão e pesquisa. Quero destacar aqui algo que, inclusive, foi falado
né, por professores, e que é a oportunidade de termos hoje a existência da Agenda 2030 da ONU, que traz os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e que, com os seus 17 objetivos e 169 metas, nos coloca possibilidades de ver qual delas nós podemos fazer e estabelecer, inclusive, um cronograma de que maneira avançar sistematicamente nessa direção. E esses objetivos e essas metas se tornam efetivamente uma grande oportunidade para trazer nortes aos próprios processos de desenvolvimento dos programas de pós-graduação, das pesquisas que ali são desenvolvidas e da formação dos recursos humanos dos que fazem os programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, a graduação e assim sucessivamente. E é claro que no momento que nós temos esses elementos mencionados até agora, nós passamos a ter grandes oportunidades de ampliar a nossa possibilidade de inovação. A inovação, ao ser trabalhada com esses elementos, ela possibilita sinergias e trazem como consequência algo que já mencionamos, mas que vale a pena destacar como, inclusive, um conjunto de elementos que caracterizam as oportunidades dessa internacionalização, que são avanços institucionais, avanços acadêmicos e, seguramente, avanços científicos. É claro que nós temos que tomar cuidados também com o fato de que a internacionalização, ao nos dar as oportunidades, ela está chamando atenção para ameaças se nós não a utilizarmos e praticarmos. Ou seja, os desafios que se apresentam enquanto ameaças, e são ameaças significativas se nós não fizermos as coisas nos tempos certos, é aquela que congrega, por exemplo, a existência da possibilidade de um envelhecimento institucional. O isolamento das nossas instituições, porque nos isolamos do mundo que está avançando no conhecimento. E, a partir daí, se a internacionalização deixar de ser praticada ou não for praticada com as possibilidades reais de avançar, nós estaremos ficando cada vez mais defasados com relação às boas instituições de ensino superior de todo o mundo. Então, nesse aspecto, é claro que é significativo cuidarmos para que possamos nos apropriar de experiências internacionais que, inclusive, foram demonstradas nesse trabalho de vocês, aí, nesse workshop desses 2 dias, em que foram trazidos, inclusive, né, as características dos 27 subprojetos, envolvendo 40 programas de pós-graduação nas 5 áreas temáticas que vocês adotaram no print. Então, quando nós olhamos para isso, a apropriação das experiências internacionais podem ser potentes alavancas para melhorar a gestão pública brasileira, para melhorar e trazer avanços na gestão empresarial, para avançar na gestão de organizações da sociedade civil do país. E é claro que essas apropriações estarão baseadas em melhores práticas que são fruto de maiores conhecimentos e melhores conhecimentos. Temos que ter clareza de que essa apropriação tem condições efetivas de trazer avanços na melhoria de condições de vida da sociedade brasileira e mundial. O segundo aspecto que eu gostaria de destacar, então, agora é sobre a interdisciplinaridade de per si, na pesquisa, no ensino e na extensão. Levando em consideração que, para a extensão, por exemplo, a transdisciplinaridade é necessária para que possamos avançar nesta relação mais próxima da ciência com aquilo que a sociedade tem enquanto anseios. Portanto, quando nós olhamos a interdisciplinaridade, nós podemos destacar que ela se torna imprescindível porque as nossas sociedades estão sendo cada vez mais complexas. Os problemas são cada vez mais complexos.
A existência, hoje, de conhecimentos que são mais amplos e também a própria disponibilidade desse conhecimento amplia a possibilidade e a facilidade de conectar redes institucionais, redes de universidades, redes de pesquisa, redes de ensino e redes de extensão. Ao olharmos para isso, nós verificamos que essas possibilidades constroem verdadeiras sinergias. E tendo, de novo, aqui, como um mote central, observem bem os ODS. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU se tornam os elementos que, quando nós olhamos os 17 objetivos, para atender cada um daqueles objetivos, nós precisamos do conhecimento de várias áreas do conhecimento, de várias disciplinas, de várias instituições, de conexões institucionais, acadêmicas, científicas, governamentais, empresariais e da sociedade civil. Olhando para isso, portanto, a interdisciplinaridade se torna condição sine qua non para melhorarmos a gestão dos setores públicos, do setor empresarial e dos setores que envolvem as organizações da sociedade civil. Se nós temos essas condições postas, nós podemos, então, caracterizar agora a questão da integração da universidade. Essa integração da universidade faz com que ela seja melhor estruturada, que ela se amplia de forma mais simples a partir de concepções e de práticas inter- e transdisciplinaridades. Porque nós podemos, por exemplo, para aqueles setores que nós não temos conhecimento científico dentro da nossa instituição, ou do nosso departamento, ou do nosso centro, ou do nosso programa de pós-graduação, nós podemos contar com conhecimento daqueles que poderão estar em rede trabalhando conosco. E que, com isso, nós integramos, inclusive, forças da sociedade acadêmica e científica. Ao mesmo tempo, a integração da universidade na gestão pública, na gestão empresarial e da sociedade, ela se torna indispensável se nós quisermos pensar em avançar e alcançar melhores patamares de qualidade de vida para a sociedade brasileira. Os fatores de integração, quando nós agora, que eu gostaria de falar, portanto, já na sequência dos tópicos, né, internacionalização, interdisciplinaridade, e agora integração, e agora universidade e sociedade. Ou seja, a articulação e a conexão de conhecimentos e saberes só se dá se a universidade interagir com a sociedade. A grande questão que fica presente é que a sociedade tem saberes que a universidade precisa para que ela possa, ao apropriar problemas e ao buscar solução para esses problemas, os saberes se agregam aos conhecimentos científicos e permitem, portanto, caracterizar as melhores propostas para atender e resolver os problemas que a sociedade vê como suas aflições. E é nesse aspecto que essa articulação e conexão de conhecimentos e saberes nos levam a uma produção de ciência com inovação. Porque a inovação ela vem desta conexão. E, se eu tenho ciência com inovação, podemos falar de uma ciência inovadora. Ciência inovadora essa que seria, e deve estar, aberta, consequentemente, ao diálogo. Preparada para uma atuação cada vez mais inter e transdisciplinar. E, é claro, voltada para processos de integração intra- e interinstitucionais, conectada, portanto, aos anseios das populações. Se nós olhamos essa conexão universidade-sociedade, eu destacaria o fato de que a sociedade brasileira ela
precisa ter universidades de ponta, e para ser universidade de ponta, nós temos que pensar seriamente nas universidades de pesquisa. Universidades produtoras de conhecimento. Universidades como agente das transformações para a sociedade. Estas universidades com características de pesquisa, como a Universidade Federal de Santa Catarina tem, leva a sociedades mais modernas. Sociedades modernas que demandam, então, que fomentam e que aplicam os conhecimentos gerados pelos projetos de pesquisa, de ensino e de extensão da universidade. Nesse aspecto, a interdisciplinaridade, portanto, ela moderniza e ela potencializa a produção de conhecimento em toda e qualquer área do conhecimento, porque é impossível dizermos que nós avançaremos se ficarmos no campo meramente disciplinar. Apesar de que o conhecimento disciplinar é de fundamental importância e que cientificamente esteja clara e pesadamente fortificada, embasada pelo conhecimento científico. A internacionalização, portanto, agiliza e promove a articulação e interação da comunidade científica, que cada vez mais será uma comunidade sem fronteiras. E essa internacionalização, ao agilizar e promover essa articulação e interação, ela otimiza processos, oportuniza trocas e infraestruturas institucionais e promove interações, possibilitando as sinergias que levam, então, a ganhos individuais e coletivos de interesse da sociedade. Esses eram os aspectos que eu gostaria de trazer a vocês, como algumas reflexões que seguramente todos já têm, mas tentei alinhavar dentro de uma ideia daquilo que a professora Cristiane Derani e o professor Roberto Pacheco conversaram comigo. Muito obrigado pela atenção de vocês e eu espero que eu tenha atendido o tempo que me foi concedido sem extrapolá-lo. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, professor Arlindo Felipe Júnior. Quando nós convidamos um professor para fazer o encerramento de um evento, nós pensamos no que é que ele poderia contribuir com depois de tantas outras contribuições, né, que já ouvimos. E a resposta foi dada. O senhor falou que esperava ter cumprido aquilo que nós tínhamos pensado, que eu tinha pensado. De fato, né, eu pensei em tudo isso que foi dito, mas foi dito de uma maneira que eu jamais conseguiria dizer. Então, eu quero agradecer-lhe profundamente, né, porque eu acho que isso faz parte daquelas almas que têm uma comunhão, né, de intenção, de objetivo. Nós pensamos semelhante, e é muito bom, é muito confortável, depois de 2 dias inteiros, ouvir tudo aquilo que nós pensamos e não somos capazes de elaborar e sintetizar da boca tão experiente como a sua, e que veio e que coroou o nosso evento com essas suas palavras, que são palavras que não fecham o evento, mas abre para novos processos depois de tudo que fizemos. É realmente uma palestra de força, de energia, para nós avançarmos agora os próximos 2 anos de print, não é, professora Alacoque? Eu gostaria, portanto, então, de passar para a professora Alacoque, nossa vice-reitora, para fazer as últimas palavras antes que eu termine o nosso workshop hoje. Então, boa noite a todas e todos. É com muita honra e satisfação que, juntamente com o nosso magnífico reitor, cumprimentamos e agradecemos toda a equipe que organizou esse importante workshop e começando nesse momento com os agradecimentos muito especial ao professor Arlindo. Professor Arlindo, ano passado, nos 50 anos da pós-graduação da UFSC, fez uma fala que foi marcante, importantíssima, trabalhando a questão da interculturalidade, a questão da ética, no momento de mudança, no momento de transição.
Foi uma palestra bastante visionária diante da pandemia desse ano e continua sendo uma pessoa visionária no presente, trabalhando a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, a integração, enfim, trabalhando essa temática toda que é importantíssima nesse momento de transição entre a modernidade e a pós-modernidade. O senhor foi brilhante nessas suas palavras e agradecemos profundamente a sua participação e contamos sempre com a vossa presença aqui na nossa universidade, destacando também mais que a nossa universidade sempre tem muito carinho, muito apreço à sua pessoa, pelo quanto o senhor tem politicamente trabalhado conosco, nos apoiado e nos incentivado e trazendo sempre subsídios para os nossos avanços. Agradecemos também a professora doutora Cristiane Derani, nossa magnífica pró-reitora de pós-graduação, pela coordenação desse evento, junto com toda a equipe gestora da qual eu faço parte, dizendo que foi um processo de construção conjunta, pensando na possibilidade não só de atender uma meta colocada no projeto, na proposta do programa, mas muito mais do que isso. Realmente que fosse uma oportunidade de mostrar os nossos avanços, o quanto nossa universidade tem no seu DNA a vocação para a pesquisa, a tecnologia e a inovação. Destaco ainda que a nossa universidade ela já nasceu fortemente integrada ao setor produtivo, com uma base de ciência e tecnologia já desenvolvida, e vem trilhando isso dentro de uma perspectiva com interação com a comunidade, não só no âmbito do estado de Santa Catarina, cuja interação nossa reflete o perfil do nosso estado, mas também já nasceu com uma forte interação com outros países, especialmente aqui eu destaco a formação desde a graduação com a Alemanha. E outras experiências mais que vêm de outrora e que fazem com que a nossa instituição tenha algumas características bastante diferenciadas. Embora não seja uma instituição das maiores, mas ela é fortemente alimentada e subsidiada pelos bons laboratórios de pesquisa que possui e, principalmente, pelo capital intelectual, pelos nossos cientistas, que é um número bastante expressivo e que se empenha ao máximo para fazer com que os nossos programas de pós-graduação, as nossas linhas de pesquisa, elas se cresçam, se fortaleçam e que ganhem os espaços que politicamente é mais recomendado no contexto atual. As políticas de internacionalização constante do nosso PDI e seguramente bem trabalhadas junto aos diversos setores, diversos segmentos da nossa instituição, ou seja, das nossas 16 pastas que temos, todas trabalham com internacionalização, elas trazem produtos, vêm trazendo produtos com destaque, produtos que muito nos orgulha e nos diferencia em relação à diversidade de ações ou atividades que dão conta de uma interface entre o mundo mais local e regional e nacional com o mundo mais globalizado. As parcerias, as experiências de colaborativas entre outros países, principalmente entre laboratórios de pesquisas de universidades destacadas no contexto mais amplo, propiciam e fortalecem a nossa cultura e todo o nosso perfil de forte produção científica, tecnológica, e hoje avançando muito com a nossa Secretaria de Inovação, no campo da inovação e com impactos bastante significativos e destaques já acompanhados como produtos verificados e
imensurados. Isso tudo se somando o que nós já temos nos rankings de destaque como instituição, já que vem crescendo gradativamente. Ainda por fim, eu destaco que, pela minha trajetória já desde 76, eu tenho uma longa trajetória nessa instituição, e desde 76 já num programa de pós-graduação, inserida num programa de pós-graduação, e caminhando aí com 20 anos de bolsistas, pesquisador 1A de CNPq, agora passei para bolsista sênior. Venho junto à reitoria, nesses 4 anos de gestão, e a minha gestão se finda agora, dia 31 de dezembro, vivenciando, impulsionando e fazendo com que os avanços no campo da pesquisa, e especialmente naquilo que é cultura da nossa instituição, do nosso contexto, que são as 5 temáticas bem abordadas nesse evento, acredito que, no meu olhar e na palavra de vários participantes, foram muito bem abordadas, é possível campos de conhecimento dessa perspectiva interdisciplinar, interprofissional também, e transdisciplinar, se possa as barreiras e agilizar todo esse processo de maior proximidade entre os diversos espaços no mundo globalizado, produzindo um conhecimento que tenha uma aderência e uma forte aplicação de modo mais rápido e melhor compreendido pela comunidade acadêmica. A responsabilidade de formar doutores altamente diferenciados e que sejam visionários e que sejam realmente propulsionadores do desenvolvimento científico e tecnológico, do desenvolvimento humano e social, e construtores de uma melhor civilidade humana e uma melhor forma de viver, acompanhando a evolução da sociedade nesse aspecto, o quanto o modo de vida das pessoas requer que nós possamos estar junto e acompanhar e fazer diferença e ajudar a impulsionar com novas condições de vida, melhores condições de trabalho, enfim, uma sociedade que possa respeitar realmente a diversidade, saber conviver com a diversidade, saber conviver com as diferenças, saber conviver com o pluralismo, com os antagonismos, com a complementaridade, enfim, tudo mais. Isso faz parte, isso é primordial para o nosso dia a dia, onde não mais se aceita grupos limitados, fechados, e sim uma comunidade toda dialogando, se comunicando e fazendo com que o nosso modo de fazer ciência, ou produzir ciência, o nosso modo de docente, pesquisador, cientista dentro da Professora, seu microfone. Na sua autonomia, tudo aquilo que é missão da nossa instituição. Então, agradeço mais as demais pessoas que puderam participar deste evento, e muito especialmente também os nossos servidores, que estiveram aí dia a dia, diuturnamente, nos auxiliando para que o evento chegasse ao alcance desejado. Então, nosso muito obrigada a todas e todas, e com certeza, daqui 2 anos, teremos aí produtos diferenciados
e que possa, então, propiciar um novo momento bastante desafiador, mas bastante rico para culminar com os tributos do que foi e está sendo o programa PRINT da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, boa noite a todas e todas. O meu muito obrigada. Muito obrigada, professora Alacoque, muito obrigada por suas palavras. É realmente uma honra compartilhar com a senhora não só a gestão, mas, sobretudo, o grupo gestor desse projeto, né, o projeto institucional de internacionalização, e nesse grupo que estamos convivendo há 2 anos, né, e graças a esse grupo que estamos aonde estamos agora. Eu gostaria também de deixar o meu muito obrigada ao professor Hugo Soares, professora Tânia Paza, professor Roberto Pacheco, professor Antônio Luiz Braga e a professora, nossa vice-reitora, Alacoque Erdmann, que fazem parte desse grupo que está sendo, está dando muito mais do que já dava enquanto acadêmico, enquanto pesquisador, dando preciosas horas para a construção de editais, para a realização de normas e reuniões para o melhor andamento desse PRINT, e agora nós finalizando esses 2 anos de autoavaliação, sabemos que valeu a pena, né, que estamos aqui, as pesquisas foram mostradas de maneira, não todas elas, né, e ainda, e aquelas que já foram, já nos deram a mostra de quanto é possível, de quanto é valioso o nosso corpo docente e discente aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Mas eu sei que nós estamos aqui há 22 horas, né, nesse workshop, e dessas horas todas nós tivemos pessoas que não saíram da tela um único momento, e eu realmente gostaria de nomear cada uma delas, esperando não ter esquecido de ninguém, se por acaso eu esqueci, que, por favor, me coloquem. Eu gostaria até que abrissem a tela, né, porque ficaram atrás das telas o tempo todo. Eu gostaria de começar até com o nosso superpoderoso Alexandre Pérez de Pinho, né? A nossa equipe de tecnologia de informática, a EUKIP, não é, Alexandre? Então, Alexandre Pinho é que resolveu todos os nossos problemas, né? A gente fazer aqui esse experimento tempo real, foi tudo muito bom. Meu mais profundo agradecimento, Alexandre Pinho. Gostaria também de agradecer, né, o Arthur Rocha Silva, que esteve diuturnamente, isso não é um exagero, atento a todos os detalhes, trabalhando conjunto, vestindo realmente a camisa. Arthur, está aí presente? Com certeza, né, Arthur? Por favor, abra a sua câmera. A câmera, por favor. Eu gostaria de falar também, meu muito obrigado ao Diogo Xavier, que ficou ali no YouTube, selecionando as questões, vendo o movimento dos comentários, nos colocando a par de tudo que se passava do outro lado. Gostaria também, Diogo, que você abrisse a sua câmera. Eu não sei se está ainda do lado de lá, está do lado de cá. Já. Olá, Arthur. Diogo, acho que está por aqui também, né? Não está mais no YouTube. Eu não entendo muito essa história de estar aqui, estar lá, e ninguém sai do lugar. Né? Eu, literalmente, passo o dia... Você tira uma foto, viu? Vamos tirar uma foto, Pinho, você sumiu, Pinho. Fique para tirarmos a foto junto. Gostaria também de agradecer a Amália Borges Dario, que está iniciando conosco no PRINT, e já começou, né, já pegou o bonde andando, já sentou do lado do maquinista e já começou também a dirigir essa grande locomotiva, esse grande trem que é esse projeto que vai continuar se desenvolvendo, vai construir uma institucionalização própria, né, vai construir quiçá, professor Arlindo, nosso Instituto de Estudos Avançados, que retrata exatamente todo o quadro que você pintou na sua apresentação.
Olá, Amália. Muito obrigada pela sua participação, né? Esse é o rápida compreensão de todo esse movimento. Gostaria também de agradecer aquele que está aí desde o começo, né? Desde a primeira hora, desde aquele com quem eu aprendi que nós passamos hora de trabalho com o servidor e o servidor continua rindo e fazendo piadas, porque, na verdade, ama aquilo que faz e sabe o valor de ser um servidor público. O Fábio Baltazar de Queiroz, nosso coordenador de internacionalização. Por favor, Fábio, sempre aqui presente, desde o primeiro dia do print. Gostaria também de agradecer a Maria Luísa Kellerman Marcelino. Maria Luísa é nossa anjo da guarda, ela entrou como estagiária, nos salvou nos 50 anos da pós-graduação e agora está nos salvando e construindo esse workshop conosco, dando todo o auxílio, sobretudo o que diz respeito de alimentar páginas e construir nosso layout. Recomendo a todos que entrem na nossa página na ProPG, muito interessante, tudo aquilo construído pela Maria Luísa, que, na verdade, é estudante de Relações Internacionais, mas é uma pessoa muito especial. Espero que Maria Luísa esteja aí. Se estiver, Maria Luísa, por favor, abra a sua tela para nós fazermos essa foto, que eu vou guardar com muito carinho. Eu gostaria também, quer dizer, aqueles do grupo gestor que estão aqui próximos, né, que estão aqui presentes, que abram a tela. Eu não sei quantos que são possíveis de serem captados pela foto, mas que também se coloquem aqui para que nós possamos tirar uma foto. Por fim, né, but not least, né, eu gostaria de agradecer ao Marcos Vinícius dos Santos, a Dana Serafim e a Otávio Sendicon, que fizeram esse workshop aparecer, né? Todo o layout, toda a divulgação, todos os filmes, a edição, aquilo que nós, quando vemos, faz toda a diferença, mas a gente esquece de se perguntar quem é que está fazendo isso, né? Marcos, Dana, Otávio, muito obrigada pela participação de vocês, pelo estímulo, pela força, quando às vezes eu já estava achando que vamos desistir, essa pandemia, não vai dar para divulgar, não vai dar para fazer. Eles fizeram essa beleza que vocês viram aí, todos os filmes e a própria... Nós temos uma logomarca no nosso Print UFSC, que é criada aqui dentro da nossa universidade, pelo Marcos, pela Dana e pelo Otávio. Bom, eu gostaria de que outros abrissem a tela, né, que estão aí presentes. Será que a Maria Luísa não está presente? Professor Arlindo, só um minuto para tirarmos a foto, por favor. Eu sei que está bem mais tarde do que planejado, mas então eu gostaria do... Pinho, como é que fazemos essa foto? Eu acho... Já fiz algumas. Mas podemos fazer mais uma. Podemos fazer mais uma. Então, atenção, X. Está feito. Muito obrigada a todos, a todas, por esse esforço. Professor Enzo, muito obrigada pela presença. Tudo de bom. E vamos fazer no próximo ano que vem, não é isso? Tchau. Tchau. Obrigado a todos. Até a próxima. Bom descanso. Bom descanso. Um grande abraço a todos vocês, viu? Parabéns Obrigado. pelo trabalho. Até mais, a gente vai se falando. Obrigado. Muito obrigada, professor Arlindo. Abraço. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.